Essa é minha fé. Eu falo assim: Deus, eu oro por todos os da minha família, todos, oro por todos. Toda vez eu estou lá orando, eu vou citando o nome de cada um deles. Eu vou citando e vou orando. Às vezes o Espírito Santo me leva até algumas situações de algumas pessoas, eu oro sobre a causa deles, e eu começo a orar ali. E eu falo desse jeito: Deus, eu não sei se eles vão te aceitar agora, se eles vão dar fruto agora, ou vai ser na última hora. Mas uma coisa eu sei, por conta da minha fé e da minha oração, todos eles serão salvos. Irmãos, essa é a minha oração. Irmãos, eu não consigo olhar para a minha família e falar assim, para qualquer um. E quando eu falo família, irmãos, eu estou falando de tio, estou falando de avô, estou falando do contexto geral. Eu não consigo olhar para eles e falar assim, tá perdido. Sabe por quê? Quando eu libero essa palavra, da mesma maneira que você profetiza e toma posse da conversão deles, quando você começa a liberar a palavra que está perdido, você está dando força para aqueles demônios que estão atuando na vida deles, para poder trabalhar e cortar essa conexão dos corações se voltarem ao coração de Deus. Então toma muito cuidado com o que sai da tua boca. Se você tem autoridade, irmãos, para profetizar, se você tem autoridade para orar, se você tem autoridade para expulsar demônio, irmãos, quando você fala alguma coisa e o diabo vê que aquilo é de proveito dele, ele vai usar essas palavras contra a tua vida. Então toma muito cuidado, sabe por quê? Porque tem gente que não é profeta, tem gente que é alimentador de demônio, tem gente que é desse jeito, conhece a palavra de Deus, vem na igreja todos os dias, a pessoa até ora, mas quando ela abre a boca dela, é só destruição. Ela começa a liberar tudo quanto é porcaria. E o que acontece? Ela está liberando, ela está amamentando, ela está alimentando demônios. Tem pessoas que vivem desse jeito. Então toma muito cuidado com o que sai da tua boca. Fala para o irmão que está do teu lado: toma muito cuidado com o que sai da tua boca. Lucas 1,17 diz assim, está falando isso de João Batista: e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Eu fiz vocês repetirem essa parte. Olha o que ele diz: irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais aos seus filhos, dos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Agora vamos lá, irmãos. Quem tem o Espírito Santo, dá um glória a Deus aí. Você tem o Espírito Santo? Irmãos, aqui deixa claro o seguinte, ele fala assim, no espírito e no poder de Elias. Pastor, o que é isso? No espírito e no poder de Elias. Irmãos, o que ele está nos ensinando aqui é algo seguinte. Todo mundo tem o Espírito Santo aí ou não? Amém? Você entende que você foi ungido para determinadas coisas na tua vida? Você consegue discernir isso ou não? Agora eu vou pôr você para pensar. Você consegue entender, irmãos, que existe uma unção sobre a tua vida e que você foi ungido para determinadas coisas na tua vida? Tem pessoas que você conhece que foi ungido para libertação? Você conhece? Conhece ou não? Tem pessoas que você conhece que foi ungido para profetizar? Você conhece ou não? Tem pessoas que você consegue identificar como profeta? Outro como pastor? Outro como evangelista? Aí você fala assim, como assim, pastor? Os evangelistas, irmãos, eles sobem e o fogo desce. É desse jeito. A Bíblia, se você começar a estudar sobre os evangelistas, são aqueles que fazem sinais. Você começa a orar, a pessoa começa a ser curada. Sinais, tem a ver com o evangelista. O evangelista também, ele é carismático. Tem pessoa que tem facilidade de ganhar a alma. Sabe por quê? Porque o Senhor ungiu ele, ungiu a vida dele, ele é carismático. Você viu o Guilherme aqui em cima? Começa a tirar o fé, começa a rir, tá, carismático. Eu brinco com ele, falei, evangelista. Tem facilidade de pegar amizade com todo mundo. Irmãos, é desse jeito mesmo. Na onde que eu vou com ele, ele pega amizade rapidinho com as pessoas. É um carisma, é algo que Deus colocou na vida dele. Agora, por que eu estou falando isso, irmãos? Quando ele fala aqui, no espírito e no poder de Elias, ele está citando o profeta Elias. Mas ele está citando a unção que estava sobre o profeta Elias. Agora vamos lá. Existia um espírito de poder sobre o profeta Elias? Existia ou não existia? Elias era ousado? Era ou não era? Era ousado, não era? A Bíblia fala que ele chega lá, ele chama lá todos
os profetas de Baal, e ele fala o seguinte, olha a ousadia dele. Ele entendia quem ele era no Pai, irmãos. Ele tinha uma conexão com Deus. Ele não chegou lá do nada e falou assim, vou fazer alguma coisa aqui, se Deus responder, é Deus, se não responder. Não é assim não. Irmãos, ele foi para lá, existiu uma ousadia no coração, ele foi debaixo de uma direção. Qual que é a ousadia que está sobre ele? Ele manda preparar 2 altares, não é verdade? E ele faz o seguinte, ele fala assim, nós vamos preparar 2 altares aqui igual. Aquele pelo qual Deus responder com fogo, a gente vai entender que é o Deus de Israel. O que acontece? Os profetas de Baal começam a fazer o quê? Eles começam a clamar, começam a fazer as suas danças, começam a fazer os seus rituais. A Bíblia fala assim, que vai passando o tempo, e aí Elias começa a dizer o seguinte, começa a falar mais alto, porque de repente o Deus de vocês está dormindo. Irmãos, isso não é ousadia? Você já parou para pensar? Tem gente que não pode escutar o barulho de um tamborzinho, pum, 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 de acorde, e fala, meu Deus, tem gente fazendo alguma coisa. Irmão, esse homem é ousado. Esse homem entende quem ele é. A Bíblia fala assim que chega o momento dele, ele faz o seguinte, ele faz uma oração. E quando ele faz uma oração, irmãos, a Bíblia fala assim que o fogo desce. E a Bíblia fala assim que o fogo consome o holocausto. A Bíblia fala assim que o fogo, ele não só para no holocausto, ele vai consumir a lenha, ele consome as pedras, ele consome toda a água que está ao redor. Nesse momento as pessoas olham e pegam e falam o seguinte, fala assim, agora a gente sabe quem é Deus sobre Israel. Por quê? Irmãos, havia algo que estava na mente daquele povo. A Bíblia fala assim que aquele povo tinha uma mente dividida. Eles não sabiam quem servir. Eles estavam ali debaixo de uma escravidão de Jezabel. Mas existe um fogo, irmãos, que está na onde? Agindo através do profeta Elias. E esse fogo, quando ele desce, irmãos, ele purifica toda a mente. Por isso que eu quero que você entenda uma coisa: o espírito profético, ele quer atuar na tua vida. Sabe por quê? Quando você abrir a tua boca para começar a pregar, tudo aquilo que traz divisão nas mentes, traz dúvida, o fogo de Deus que está sobre a sua vida vai descer sobre a vida da pessoa e vai libertar ela em nome de Jesus. Você está entendendo a diferença? Entenda algo, irmãos. Existe um fogo de Deus sobre a tua vida. Existe um poder sobrenatural sobre a tua vida. Existe um fogo. Obrigado, irmão. Existe um fogo também aqui sobre esse altar, irmãos. Tem pessoas que sobem aqui e falam assim: pastor, tem algo diferente. Eu comecei a subir lá, eu não sou de pular, comecei até a dar uns pulinhos lá pregando. Irmãos, existe um fogo aqui. E eu sei que esse fogo não é o que está... De repente a gente olha, irmãos, a gente tem a impressão... Quando você olha, você pega e fala assim: é o fogo do pastor. Não é, irmãos. É o fogo do Espírito Santo, é o Espírito profético. Quem sobe aqui em cima, irmãos, é tocado por esse fogo. Eu sinto pessoas, tem vezes que a pessoa sobe aqui em cima, ela começa a chorar na presença de Deus, fala: o que é aquilo lá? Eu falo: é o fogo que está lá, que eu experimento toda quarta-feira. Às vezes eu estou aqui, irmãos, eu sinto o meu corpo queimar, sabe por quê? É o Espírito profético agindo. Então entenda uma coisa: existe um fogo que atrai as pessoas para a presença de Deus. A Bíblia fala assim que Moisés, ele havia fugido depois que ele tinha matado um egípcio. E ele estava ali no meio do deserto. De repente ele olha uma chama lá, e essa chama está queimando, e ele para, e aquela chama começa a chamar a atenção dele. A Bíblia fala assim que ele vai chegando perto, por quê? É uma sarça. E a sarça, ela se desfaz muito fácil, por conta da seca do deserto, através do fogo. E quando ele vai chegando perto dessa sarça, ele percebe que esse fogo é diferente. E quando ele chega perto do fogo, o Senhor fala com ele dentro daquela sarça. E fala assim: Moisés, tira as tuas sandálias, porque esse lugar é santo. Eu quero que você entenda algo, irmãos. Quando Deus fala alguma coisa, Ele não fala do nada. Aquelas sandálias eram sandálias egípcias. Vinha de um lugar de contaminação espiritual. A primeira coisa que o Senhor vai pedir para você, quando você tiver esse contato com o fogo dele, é para você se despir de tudo aquilo que é do mundo. A Bíblia fala assim, que havia o Espírito Santo sobre João Batista,
que estava sobre ele desde antes do seu nascimento. E a Bíblia fala assim que ele não poderia nem beber vinho e nem bebida forte. Por quê? Ele era separado. Agora entenda uma coisa, irmãos: um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo precisa ser separado por Deus. Não tem como, irmãos, você ser cheio do Espírito Santo, ter um fogo sobre você que queima sobre a tua vida. Quando você fala, a presença de Deus toca a vida das pessoas e você está carregando o mundo dentro de você. Esse fogo, ele te purifica. Esse fogo, ele te liberta. O fogo de Deus, ele queima toda a imundície das nossas vidas, irmãos. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Existe um fogo preparado para a tua vida, mas você precisa fazer o quê? Se despir de tudo aquilo que é do mundo. Se você quer deixar o Espírito Santo agir através da tua vida, Ele quer mover através de você, venha para a presença de Deus. Fala assim: Deus, eu quero agora me despir de tudo aquilo que me prende a fazer a tua vontade. Eu quero me despir de todo pensamento enganoso. Eu quero me despir agora de tudo aquilo que me leva para o mundo. Eu não aceito mais isso na minha vida. Abre os seus braços e fala assim: Senhor, derrama fogo do teu Espírito sobre a minha vida. Entenda algo, irmãos: o fogo de Deus é para todos. Mas eu te pergunto para você, qual que é a sede que está no teu coração? O que está queimando aí no teu coração? Sabe por quê? Porque quando você tem esse acesso à presença de Deus, a primeira coisa que Ele vai te mostrar é quem você é. Irmãos, você pode ter certeza que às vezes você vai se decepcionar com a maneira que você é. Às vezes eu entro na presença de Deus, assim como hoje. Hoje eu entrei na presença de Deus, irmãos. Na hora que eu me ajoelhei, eu comecei a ver uma situação e eu falei: Deus, por que eu sou desse jeito? Porque não tem como, irmãos, você não entrar na presença de Deus e Deus não mostrar quem você é. Agora entenda uma coisa: você precisa entender que você é totalmente dependente do Espírito Santo, desse fogo que queima, desse fogo que purifica, que esse fogo que faz a diferença na tua vida. Então, quando você vir para a presença de Deus, entenda quem você é, mas fale para o Senhor, fala: Senhor, eu sou dessa forma, mas eu sei que com você eu posso romper em todas as áreas da minha vida. Então a primeira coisa que Ele vai mostrar isso aí, é te mostrar quem você é. Ele vai te levar também, irmãos, para o arrependimento. Não tem como você vir para a presença de Deus e o Senhor não te levar para o arrependimento. De repente você olha e você tem visto que tem áreas da tua vida que não está fluindo mais como fluía. Irmãos, não é à toa, Deus não é injusto com ninguém. O que o Senhor quer que você entenda é que dentro do teu coração existem coisas que você precisa trazer para fora, apresentar para Deus. E eu quero te perguntar nessa noite, do que você precisa se arrepender? Sabe por quê? Existe um fogo preparado para você, e não vai vir de mim não, irmãos. Vai vir do Espírito Santo sobre a tua cabeça. Entenda algo: o que você precisa colocar para fora? O que você precisa abrir o teu coração e dizer: Senhor, eu quero me arrepender porque eu quero mais da tua presença. Eu não quero mais levar minha vida de qualquer maneira. Eu não quero ser aquela pessoa que está dirigindo a minha vida. Olhe para você e fala: Senhor, quanto tempo da minha vida eu passei lá fora, levando a minha vida do jeito que eu queria, mas eu sei que é o Senhor que dirige a minha vida. Ele irá gerar fome e sede no teu coração. Não tem como você se envolver com a presença de Deus, com esse fogo do Espírito Santo na tua vida, e Ele não gerar uma sede, uma fome no teu coração. Irmãos, quando o Espírito Santo Ele te toca, Ele muda toda a tua estrutura por dentro. Não tem como. Quem é que fez um encontro, está com saudade do encontro? Faz assim, ó. Irmãos, é benção demais, não é? No primeiro dia você quer sumir de lá. É verdade, é essa. No primeiro dia você olha a situação, você vai vendo aquele povo assim, você vai falando: o que eu estou fazendo aqui? Quando eu fui para o meu encontro, irmãos, eu achei que eu ia chegar lá dentro e ia ter quadra para jogar bola. E na minha cabeça era essa. Eu falei: eu estou indo para um final de semana, vou pegar amizade com esses irmãos aqui. O Xande não parar de ficar me chamando para poder ir para célula. Sabe o que o Xande fazia comigo, irmãos? Eu estava com meus amigos tomando cerveja na frente da casa deles e ouvindo rap, ouvindo, né, essas músicas e tal. E o Xande já estava pregando para mim, porque fazia 7 anos que eu estava desviado. Sabe o que ele fazia? E o Espírito Santo sabe como te quebrar, tá? Ele tinha uma variante amarela. E essa variante fazia uma barulheira, irmãos. E ele tinha colocado um par de alto-falante Pioneer nele com som. E ele colocou um Fernandinho. Eu tô lá escutando um rap com meus amigos bebendo na calçada. De repente ele vira escutando o Fernandinho. Faz chover.
Meus amigos punham a mão na cara assim, rachavam o bico de rir, falavam, teu amigo chegando. Eu falava, desce a coca lá, que ele gosta de coca. Ele sentava e tomava coca. E ele começava a pregar para a gente ali, irmãos. É isso que Deus faz. Agora, quando o Espírito Santo te toca, irmãos, você nunca mais quer experimentar outra coisa. A tua vontade, o teu anseio é buscar as coisas de Deus. O teu anseio é querer mais do Senhor. É olhar para o Senhor e falar, Senhor, como é que eu sou tão pequeno na tua presença? Eu só posso com o Senhor dirigindo a minha vida. Então a próxima coisa que ele vai fazer é isso, ele vai gerar uma fome e uma sede no teu coração. E ele vai te encher também, irmãos, de poder e de capacitação. Esse espírito no poder de Elias é uma capacitação do Espírito Santo sobre a tua vida. A Bíblia fala assim, que lá na Torre de Babel, quando o povo estava orgulhoso, querendo subir monumentos para poder aparecer diante de toda a população da terra, eles fizeram o quê? Eles estavam construindo uma torre e estavam se reerguendo lá. A Bíblia fala assim que Deus olhou o coração desse povo. E o Senhor faz o quê? Ele vai lá e ele mistura todas as línguas, não é isso? Não é isso que a gente aprendeu? Está na Bíblia. Ele misturou todas as línguas. Aí aquele povo, irmãos, não conseguiam mais construir aquele monumento, eles pararam. Por quê? Não tinha mais comunicação, não tinha mais unidade, irmãos, não tinha mais comunhão, eles não falavam uma só voz. O que aconteceu? Eles se espalharam para os quatro cantos da terra. Mas a Bíblia fala assim que no Pentecoste, quando estavam todos reunidos, existiu um fogo que desceu sobre cada um deles. E sabe o que a Bíblia fala, irmãos? Que aquele povo que não entendia a língua um do outro, olha o que o Espírito Santo faz agora. Quando existe comunhão, quando existe busca, o Espírito Santo desce agora sobre eles. E um começa a entender a língua do outro. Olha como é que é tremendo isso. Por quê, irmãos? Por conta de um propósito. E qual que é o propósito? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o propósito de Deus, é nós pregarmos a palavra de Deus. Então eu quero que você entenda algo, irmãos. Existe uma presença de Deus, existe uma porção do Senhor preparada para você nessa noite. E a minha pergunta para você está com sede para receber? Ou você está aí falando, Deus, eu estou tão desanimado da minha vida. Ainda mais nesses dias, irmãos. Você não pode descartar, nós lidamos com o mundo espiritual e você não pode descartar o que está acontecendo. Sabe por quê? Ainda mais nesses dias, demônios estão sendo liberados de tudo quanto é lugar para esses dias, para as obras da carne, para adoração que não é para Deus. Mas entenda uma coisa, de repente você está se sentindo fraco hoje. E eu estou pregando isso, é por conta que o Espírito Santo colocou isso no meu coração. O meu povo está fraco. O meu povo não está tendo força para orar. O meu povo não está tendo força para buscar o Senhor. Mas eu quero derramar algo sobre eles. E sabe por que Deus vai fazer isso hoje, irmãos? Porque existem dias preparados para a gente regozijar na presença de Deus, amém? Começa sábado. E o Senhor vai derramar algo sobre vocês aqui hoje. Um renovo sobre a vida de vocês. Quem quer receber isso aí em nome de Jesus? Amém? A Bíblia fala assim, irmãos, que a incredulidade de Zacarias fez com que ele ficasse o quê? Mudo. Não é verdade? Sabe o que acontece muito, irmãos, no meio do povo de Deus? O Espírito Santo está falando, mas na mesma porção, da mesma maneira que o Espírito Santo está falando, o espírito de incredulidade também está soprando aí na tua cabeça. Aí você está assim, será que eu vou vir para frente e vou receber? Será que eu vou vir para frente? Senhor, o Senhor já está vendo como é que está a minha vida? Será que eu vou receber do Senhor? Será que tem jeito para a minha causa? A incredulidade, ela tem o poder de matar a tua voz profética. Agora entenda uma coisa, irmãos. A Bíblia fala assim que o anjo chegou e falou assim, por conta da tua incredulidade, porque você não crê, você vai ficar mudo. Mas a Bíblia fala o seguinte, até que o dia que aconteça essas palavras. Eu quero que você olhe para mim e entenda algo agora. Você pode não estar crendo naquilo que Deus vai fazer na tua vida, mas existe uma palavra que já veio do céu para você. Você crendo ou não, ela vai se concretizar na tua vida.
você crendo ou não, ela vai acontecer na sua vida e vai desatar a tua vida. De repente você começou muito bem aqui, vindo aqui, enchendo da presença de Deus, buscando a presença de Deus, falando: pastor, não sei o que está acontecendo, a minha vida travou, eu tive umas recaídas, eu parei, o que está acontecendo? Aí vem o espírito da credulidade e começa: você é fraco, você não consegue, agora eu vou te envergonhar, não vai mais no culto. Toma muito cuidado, irmão, sabe por quê? Porque o que o Senhor falou a teu respeito, a Bíblia fala assim, ó, que toda palavra que sai da boca de Deus nunca volta vazia. Se o Senhor liberou uma palavra sobre a tua vida, ela vai acontecer sobre a tua vida em nome de Jesus. Você crendo ou não, vai acontecer. A Bíblia fala assim que chega no dia da apresentação da criança e perguntam para a mãe qual que é o nome que vai colocar na criança. A Bíblia fala assim que a mãe vira e fala assim, ó, João, porque ela estava crendo no quê? Na profecia. Eles olham para ela e pegam e falam assim, é de um costume colocar ou o mesmo nome do pai ou de alguém parecido da família. Só que eles olham e pegam e falam assim, como assim? Não existe ninguém com o nome de João na tua família. E aí perguntam para o pai do menino, que é Zacarias, que está mudo, qual é o nome que tem que pôr no menino? E a Bíblia fala assim que ele pega uma tabuinha. E a Bíblia fala assim que ele escreve na tabuinha. E quando ele escreve, irmãos, na tabuinha, a Bíblia fala assim que a boca dele se abre. E ele começa a ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque agora, irmãos, ele está dando forma ao sobrenatural de Deus. Eu quero ler esse versículo com vocês. Lucas capítulo 1, versículo 67. Diz assim, ó: seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Vai lá no 76 agora. Ele está profetizando, irmãos, agora a boca dele se abriu. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das termas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos. Quando ele dá forma àquilo que ele recebeu, a Bíblia fala assim que o Espírito Santo enche ele e ele começa a profetizar. Irmão, sabe por que eu estou falando isso para você? Eu quero que você entenda algo. Existe uma unção preparada para você. E de repente você está aqui nessa noite, você pega e fala assim: pastor, eu nunca tive uma experiência tão profunda. Pastor, eu nunca sequer nem expulsei um demônio. Pastor, eu nunca sequer orei para uma pessoa, a pessoa foi curada. Mas eu quero que você entenda algo. O próprio Jesus diz que o João Batista foi o maior profeta que existiu em Israel. Olha só isso. Irmãos, a Bíblia não fala que João Batista expulsava demônio. A Bíblia não fala que João Batista orava e havia milagres, ele curava as pessoas. A Bíblia não fala nada sobre isso, mas a Bíblia fala assim que quando João Batista abria sua boca, as pessoas saíam das cidades e vinham dentro do deserto para ouvir uma palavra de exortação, uma palavra de arrependimento. O que eu quero que você entenda é algo simples, irmãos. O Espírito Santo, ele quer fluir através da tua vida. O que você precisa entender é que ele precisa fluir, e você precisa entender que a partir do momento que você abre o teu coração e obedece à direção dele, o Senhor vai te usar. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, que quando você começar a abrir a tua boca para pregar, vai haver um fogo que vai queimar no teu coração, e vai queimar no coração de quem está ouvindo, e essas pessoas vão inclinar os seus corações para Jesus. Eu quero profetizar nessa noite em nome de Jesus sobre a tua vida, que haverão homens e mulheres aqui que serão profetas, serão conhecidos, que vão sair dessa cidade e vão pregar para os quatro cantos da terra. Sabe por quê? Porque existe uma palavra profética para a tua vida. Não deixa o inimigo te intimidar, não deixa o inimigo te colocar para baixo, não deixa o inimigo não dizer que você não é capaz. Você não é capaz, você é um derrotado. Não, você é um vitorioso, você é um vencedor. Deus é contigo. O que você está sentindo não determina a tua vida, irmãos. De repente você está aí cansado, você está
está aí sentindo sono, eu estou sentindo retaliação, irmãos, e isso não determina a tua vida. O que determina a tua vida é a palavra de Deus. Ergue a sua cabeça e começa a dizer: Senhor, eis-me aqui. A luta não vai me parar, o desânimo não vai me parar, o pecado, a tentação não vai me parar, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu queria que você ficasse em pé e começasse a orar, irmãos.